Você tem 30 anos, mora sozinho, paga boletos, mas continua meio desconfortável quando apaga a luz do quarto. Parabéns! Você é oficialmente refém de um software cerebral desatualizado que acha que você ainda vive na savana africana cercado de predadores noturnos. E a parte mais bizarra? Esse medo irracional te manteve vivo por 200 mil anos. Deixa o like se você já correu para o interruptor depois de apagar a luz. Porque aqui vai o plot twist. O medo do escuro não é sobre a escuridão em si. Seu cérebro não tem problema nenhum com a ausência de luz. O problema é que quando você não enxerga nada, a amígdala, aquela parte primitiva do seu cérebro responsável por processar medo, entra em modo alerta máximo e começa a preencher os espaços em branco com as piores possibilidades imagináveis. É tipo quando o Wi-Fi cai e você automaticamente acha que hackearam sua conta bancária. Só que evolutivamente justificado. Funciona assim. Seu córtex visual, que normalmente recebe informação constante dos seus olhos, de repente fica sem dados para processar. E o cérebro humano odeia vácuo de informação. Então ele literalmente inventa padrões onde não existem. Você já olhou para o escuro e jurou que viu algo se mexer? Não viu. Seu cérebro fabricou aquilo porque ele prefere um falso positivo a ser pego desprevenido. Melhor suar frio com uma sombra imaginária do que virar jantar de um leopardo real. Agora deixa eu te contar um detalhe que vai fazer tudo isso fazer ainda mais sentido. Nossos olhos, mesmo sendo incríveis, são equipamentos terrivelmente limitados no escuro. A retina humana tem dois tipos de células fotorreceptoras: os cones, que funcionam bem na luz e detectam cores, e os bastonetes, que são especializados em pouca luz, mas só enxergam em preto e branco. Quando escurece, seus cones literalmente desligam e você fica dependendo só dos bastonetes. E sabe quantos bastonetes um gato noturno tem comparado com você? Quase 6 vezes mais. Então sim, enquanto você tá ali piscando feito idiota tentando enxergar o corredor, qualquer predador noturno te vê com a clareza de quem tá assistindo TV em HD. A evolução te colocou em desvantagem técnica, e a amígdala sabe disso. E tem um detalhe perturbador. Crianças entre 2 e 6 anos desenvolvem medo do escuro justamente quando o cérebro delas está aprendendo a diferenciar fantasia de realidade. Ou seja, no exato momento em que elas descobrem que monstros não existem, o cérebro ancestral delas grita: "Mas e se existir?" É uma traição neurológica em tempo real. A evolução basicamente programou a gente para desconfiar de qualquer coisa que tire nossa visão, porque por milhões de anos nossos ancestrais primatas eram presas. A gente não estava no topo da cadeia alimentativa. A gente erra o menu. Pensa comigo. Enquanto você estava evoluindo na África Oriental, seus principais predadores eram felinos noturnos tipo leopardos, hienas que caçavam em bando durante a noite e até cobras venenosas que você simplesmente não conseguia ver no chão. Um estudo de 2006 analisou registros fósseis de hominídeos e encontrou marcas de dentes de leopardo em crânios de australopitecos, nossos ancestrais de 3 milhões de anos atrás. Literalmente levavam mordida na cabeça enquanto dormiam. Então, quando seu cérebro entra em pânico no escuro, ele está relembrando 3 milhões de anos de noites mal dormidas, tentando não virar comida de gato gigante. Aqui entra a ironia evolutiva central. Hoje você tem mais chance de morrer tropeçando na escada do que sendo atacado por um predador noturno. Mas seu cérebro continua reagindo como se todo o corredor escuro fosse uma emboscada da Era do Gelo. A amígdala não recebeu o memo de que a gente inventou eletricidade, portas com tranca e armas de fogo. Ela ainda acha que você é um Homo sapiens pelado com uma lança de pau tentando não ser devorado. E antes que você ache que é covardia,
Deixa eu te contar. Esse mesmo mecanismo de hipervigilância noturna é o motivo da espécie humana ter sobrevivido tempo suficiente para inventar Netflix e delivery. Os caras que dormiam tranquilos no escuro sem se importar, eles viraram proteína para hienas listradas. Os paranoicos que pulavam acordados com qualquer barulhinho, esses viveram para passar os genes adiante. Você é literalmente descendente de gerações e gerações de medrosos profissionais. Aliás, tem uma questão fascinante aqui. A gente não evoluiu sozinho nessa paranoia toda. Praticamente todo primata tem algum nível de cautela noturna. Chimpanzés constroem ninhos nas árvores especificamente para dormir longe de predadores terrestres noturnos. Gorilas escolhem locais de descanso baseados em visibilidade e rotas de fuga. Até macacos menores, tipo os sagues, ficam em silêncio total quando anoitece para não atrair atenção. Ou seja, o medo do escuro não é uma neura exclusivamente humana, é um traço compartilhado por toda a nossa linhagem evolutiva de primatas, que por dezenas de milhões de anos foram caçados à noite. Tem mais. Estudos de ressonância magnética funcional mostram que quando você está no escuro, a amígdala aumenta a atividade em até 40%, mesmo quando você sabe racionalmente que está seguro. Seu neocórtex, a parte racional e evoluída, pode repetir quanto quiser que não tem nada ali. A amígdala não tá nem aí. Ela tem 200 mil anos de experiência dizendo que escuro mais silêncio é igual a perigo. E ela não vai mudar de ideia só porque você assistiu Planeta dos Macacos e se acha esperto. E olha que interessante, esse conflito entre a amígdala e o neocórtex explica por que você consegue saber que está seguro e sentir medo ao mesmo tempo. São dois sistemas operando em paralelo. Um evolutivamente antigo, rápido, automático e burro. Outro moderno, lento, racional e que demora para processar. Quando você apaga a luz, a amígdala dispara uma resposta de medo em milissegundos. Seu neocórtex demora alguns segundos para analisar a situação e concluir: calma, é só meu quarto. Mas nesse intervalo, você já está suando frio. A amígdala sempre ganha a largada porque, evolutivamente falando, é melhor ter medo de uma sombra inofensiva 100 vezes do que ignorar uma ameaça real uma vez só. Aquela, uma vez te mata. Tem outro fator que ninguém fala. A audição fica amplificada no escuro. Não é impressão sua? Quando você perde a visão, o cérebro automaticamente aumenta o processamento dos outros sentidos para compensar. Estudos mostram que a área do córtex auditivo literalmente expande sua atividade quando você está no escuro. Então, aquele rangido que você nunca percebe de dia, à noite vira um estrondo porque seu cérebro está desesperado por qualquer informação sensorial que possa indicar perigo. É o equivalente evolutivo de aumentar o volume do microfone quando a imagem da câmera de segurança está borrada. E sabe o que é genial nisso tudo? A gente domesticou lobos, construiu cidades, foi para a Lua e ainda assim não conseguiu hackear esse medo primordial. Adultos racionais com PhD que entendem astrofísica continuam acelerando o passo quando atravessam um estacionamento escuro. Porque no fundo, bem no fundo, todo mundo sabe, a evolução não aposta em otimismo, ela aposta em sobrevivência. E sobrevivência significa assumir que aquela sombra estranha é uma ameaça, até que se prove o contrário. Tem até evidência disso em populações modernas que vivem sem eletricidade. Antropólogos que estudaram tribos isoladas na Amazônia e na Papua Nova Guiné documentaram que essas comunidades organizam a vida noturna inteira em torno da segurança. Fogueiras sempre acesas, grupos dormindo juntos, sentinelas que se revezam. Não é ritual cultural aleatório.
é a estratégia de sobrevivência que a gente praticou por 99% da nossa existência como espécie. A diferença é que você trocou a fogueira por um abajur e o grupo por um cobertor, mas o instinto é exatamente o mesmo. Outra coisa bizarra, algumas pessoas desenvolvem nictofobia, que é o medo patológico do escuro, e isso geralmente acontece depois de algum trauma ou estresse intenso. Mas o que a ciência descobriu é que mesmo pessoas sem fobia nenhuma apresentam um aumento de cortisol, o hormônio do estresse, quando ficam em ambientes escuros por períodos prolongados. Ou seja, no nível bioquímico, seu corpo literalmente trata a escuridão como estressor, mesmo que você não sinta medo consciente. Seu organismo está sempre meio preparado para correr, só por precaução evolutiva. Comenta aí, você já tentou dormir em silêncio total e escuridão completa, ou precisa de algum ruído ou luz fraca para se sentir seguro? Então, da próxima vez que você sentir aquele arrepio subindo a espinha quando apagar a luz, lembra, não é fraqueza. É o seu cérebro fazendo exatamente o que ele foi programado para fazer por milhões de anos de seleção natural. Manter você vivo tempo suficiente para passar esse mesmo medo irracional para os seus filhos. É um legado ancestral que você carrega no DNA, uma herança de incontáveis gerações de humanos e proto-humanos que sobreviveram justamente porque não confiaram na escuridão. E enquanto a gente não desenvolver visão noturna de gato ou parar de ter amígdala, esse medo vai continuar ali, fiel, te lembrando que a evolução nunca relaxa. Comenta aí, você dorme com alguma luz acesa ou é só eu que ainda deixo o abajur ligado? E se inscreve no canal para mais curiosidades que vão te fazer questionar por que a evolução não nos atualizou ainda.